Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então hoje estou gravando mais um vídeo e agora com o tema A Bíblia condena o pecado. Mas antes disso eu quero pedir um favor para você que está assistindo a esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos e qualquer coisa pode deixar nos comentários. Então vamos lá para mais um vídeo. Então, por que a Bíblia ela condena o pecado? Então abra comigo sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o 36, que diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos, e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, vamos analisar aqui o versículo 34, e começa dizendo: Então ele chamou a multidão e os discípulos. Então, quem chamou a multidão e os discípulos foi Jesus. E Jesus, acompanhado por uma grande multidão e pelos seus discípulos, Jesus disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se a gente quiser acompanhar Jesus, a gente precisa negar a si mesmo, negar nossos pecados, tomar a sua cruz e seguir Ele. E muitas vezes isso pode parecer que não é uma tarefa tão fácil de se fazer. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Muitas vezes você pode até pensar isso, que não é uma tarefa fácil. Mas se a gente quiser acompanhar Jesus, a gente tem que se negar a si mesmo, negar os nossos pecados, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E quantas vezes, infelizmente, existem pessoas que estão vivendo nesse mundo, praticando coisas erradas, pecando, vivendo nesse mundo que é uma ilusão e achando que é bom. Mas o melhor caminho é o caminho de Deus, é estar com Jesus todos os dias, é viver a palavra de Deus. Nesse mundo em que vivemos, você só tem apenas duas opções, ou seja, você tem só apenas dois caminhos para escolher: o caminho estreito e o caminho espaçoso, conhecido como o caminho largo. Onde o caminho estreito, ele é um caminho onde é meio apertado e tem cheio de espinhos, mas ao final dele, ele levará você à salvação. Já o caminho largo, ele é bem grande, é um caminho espaçoso, onde dá para muitas pessoas andar ao mesmo tempo, e ele leva para a morte eterna. Ou seja, é um caminho que no início parece bom, mas depois, quando chega no fim, você vê que nada disso valeu a pena. Infelizmente é o que vemos nos dias de hoje, muitas pessoas escolhendo o caminho largo por achar que é um caminho bom, por ser um caminho mais espaçoso. Mas tudo que há nesse mundo é uma ilusão. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então são essas duas opções que nós, como seres humanos, temos, que é viver com Jesus e ter a salvação, ou viver nesse mundo com pecando, fazendo coisas erradas e ter no fim a morte eterna. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não confessou, entregue enquanto der tempo, pois o dia do arrebatamento está muito perto e você precisa entregar sua vida a Deus. E se você não entregar sua vida a Deus, infelizmente você passará pela grande tribulação aqui na terra. Quem tem ouvidos, ouçam o que a palavra de Deus diz. E para você confessar a Jesus, que é a mesma coisa de seguir a Jesus, o que você precisa fazer? Você precisa, em primeiro lugar, confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, diante dos homens e diante de Deus. Você precisa fazer renúncias na sua vida, porque uma vida de cristão ela é cheia de renúncias e você precisa renunciar aos seus pecados. Você precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e seguir a Jesus.
E fazendo uma observação, na mesma hora que você faz renúncias, você está dando um fim nas coisas do mundo que você fazia antes e que hoje, quando você confessa a Jesus, entende que isso não lhe convém, você não faz mais aquilo, porque sabe que aquilo pertence ao mundo. É como na Bíblia fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então vai ter coisas que, quando a gente é cristão, que não convém mais a gente fazer, que são coisas que são do mundo e que são necessários e que então é necessário se fazer a renúncia. No caso, fazer a renúncia dessas coisas. Então, nesse vídeo a gente pode estar falando de dois temas, que é o primeiro tema que eu já falei: a Bíblia condena o pecado, e o segundo tema é seguir a Jesus implica tomar a cruz. Então, se você quiser seguir a Jesus, você precisa tomar a sua cruz. Nesta passagem do Evangelho, Jesus indica o caminho para a nossa felicidade terrena e eterna. E o caminho para a felicidade eterna é seguir a Jesus. Se alguém me quer seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Então não adianta você entregar sua vida a Jesus, mas não se libertar dos pecados, não se libertar dos vícios. Você precisa renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Com esse ensinamento, podemos perceber que o sofrimento nem sempre causa a infelicidade. Na Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque Jesus ele venceu lá na cruz, ele morreu por mim e por você. E não existe prova de amor tão grande como a de Jesus. A prova maior de amor foi Jesus morrendo por nós naquela cruz, para hoje nos dar o direito à salvação eterna. Então, nem sempre nessa vida a gente vai viver, por exemplo, no mundo de flores, podemos dizer. Nem sempre será só alegria. Não. Infelizmente, passaremos por momentos de aflições, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Mas nem sempre esses momentos vêm para causar nossa infelicidade. Às vezes nós precisamos passar por esses momentos para nos fortalecer mais em Deus e exercer a nossa confiança e fé em Deus, que sempre quer o melhor para nós. Seguir a Jesus significa vivenciar seus ensinamentos, tornar prática a fé que temos na sua pessoa. Porém, tudo isso feito conscientemente e não levados apenas pelas circunstâncias e com resignação. Então, quando Jesus fala, onde a gente fez a leitura, em Marcos capítulo 8, versículo 4, que fala Jesus falando com a multidão e com seus discípulos: se vocês quiserem me seguir, renunciem a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. Então, seguir a Jesus é vivenciar seus ensinamentos, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que ele nos ensinou através da palavra de Deus. O primeiro passo para seguir a Jesus é vivenciar seus ensinamentos, ou seja, colocar tudo aquilo que Jesus falou para nós em prática. Segundo passo para seguir a Jesus: tornar prática a fé que temos na sua pessoa, ou seja, a cada dia nós aumentamos a nossa fé em Jesus, a nossa fé que temos nele, exercê-la, colocar a nossa fé em prática. Porém, fazendo isso de maneira consciente, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente tem que fazer renúncias na sua vida. Por isso que antes de Jesus dizer siga-me, ele fala renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, antes de ele falar siga-me, ele fala renuncie a si mesmo. E para nós seguirmos a Jesus, precisamos fazer renúncias. Precisamos negar a si mesmo, renunciar nossos pecados, renunciar nossos vícios, renunciar tudo aquilo que não pertence a Deus. Nós precisamos renunciar para assim nós vivemos uma vida com Jesus e seguir Ele. Então só existe um caminho certo, que é seguir a Jesus. Porque o caminho largo, o caminho espaçoso, ele não vale a pena, que é do mundo. Viver na ilusão desse mundo não vale a pena. Então o único caminho verdadeiro e justo
e certo é o caminho estreito, é o caminho que leva para a salvação. E muitas vezes você que está assistindo esse vídeo pode pensar que não é fácil se renunciar a si mesmo, ou seja, negar-se a si mesmo e tomar sua cruz e seguir a Jesus. Muitas vezes você pode pensar que isso não é fácil, mas a partir do momento que você conhece a verdade e essa verdade ela liberta você, você começa a conseguir fazer renúncias na sua vida e deixar de lado aquilo que não pertence mais a Deus. Deixar de lado todas as coisas que são do mundo. No versículo 35 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Fazendo uma análise do versículo 35, que a gente acabou de ler, né? Em algumas outras versões fala: pois quem quiser salvar a sua alma, ao invés de vida. Então, o que esse versículo quer dizer? Quer dizer que quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho, a salvará. E Jesus nos deu uma ordem, né? Disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então precisamos levar o amor de Cristo em nossos corações e precisamos pregar o Evangelho. Porque no mundo em que vivemos existem muitas pessoas que precisam, nesse exato momento, escutar a palavra de Deus. E Deus está contando com cada um de nós nessa missão. E se você for perseguido por estar levando o Evangelho de Cristo, ou se você for morto por estar levando a palavra de Deus e por causa de Jesus, você salvará a sua vida. Você terá a salvação eterna. É necessário termos plena consciência de que Jesus não veio para organizar o mundo pelo exercício do poder, mas para transformar o mundo pela prática do amor humilde e solidário. Ou seja, Jesus ele não veio para organizar o mundo. Ele não veio para organizar o mundo pelo exercício do poder, mas ele veio para transformar o mundo pela prática do amor humilde e solidário. E para nos dar a salvação, porque Jesus ele morreu por nós na cruz. Ele morreu por amor de mim e por amor de você, para que hoje nós tenhamos a salvação de graça. Então, da mesma forma que Jesus veio para transformar o mundo pela prática do amor humilde e solidário, nós precisamos levar o Evangelho com o amor em nossos corações, com humildade e de maneira solidária. Mas para isso nós precisamos seguir os mandamentos que Deus nos ordenou a obedecer. E um dos 12 mandamentos, né, amarás o seu Deus acima de todas as coisas, amarás o seu próximo, honra teu pai e honra tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás. E assim, obedecendo os mandamentos de Jesus Cristo, obedecendo os mandamentos de Deus, nós estaremos prontos para levar o Evangelho a toda criatura e seguir a Jesus. Então que a partir desse vídeo nós possamos se encher do amor de Deus e que nós possamos mostrar ao mundo que Jesus veio para salvar nossas vidas. E isto implica sacrifício, jejum, penitência, partilha e despojamento. Então, para nós colocarmos em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, isto implica sacrifício, jejum e etc. Por isso, Jesus retoma a instrução aos discípulos quanto ao despojamento de si mesmos e a disponibilidade a serem assumidos por eles. Então, Jesus retomou a instrução que ele deu aos discípulos, né, quanto ao despojamento que eles precisavam fazer de si mesmo e a disponibilidade que cada um deveria ter a partir daquele momento para levar o Evangelho de Cristo. E a mesma coisa é com nós cristãos. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Todas as instruções que Jesus nos deu a partir da palavra de Deus, fazer o despojamento de nós mesmos, de si mesmos, e
E temos agora a disponibilidade para pregar o Evangelho. Sempre que você tiver a oportunidade de falar da Bíblia para seu amigo, seu vizinho, seu parente, sempre estejam falando da palavra de Deus para essas pessoas. Porque todos nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Agora, para finalizar esse vídeo, vamos ler o versículo 36 novamente. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então essa é uma pergunta que Jesus faz. Então não adianta nada o homem ele ganhar o mundo inteiro, mas ele perder a sua alma, mas ele perder a salvação eterna. O que vale é seguir a Jesus, é fazer renúncias, é negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. É isso que vale. Ter a salvação eterna e um dia morar no céu. Perder a vida por causa de Jesus é desprezar os sedutores projetos de sucesso e enriquecimento e consumismo oferecidos pelos poderosos deste mundo. Então minha câmera caiu aqui, foi o vento que derrubou, mas vamos retornar aqui para finalizar esse vídeo, né? Então, perder a vida por causa de Jesus é desprezar o mundo, é desprezar o pecado. Porque quando a gente está levando o Evangelho, a gente está sendo luz neste mundo. E nós que somos de Deus, nós somos a luz do mundo. E quando a gente está tomando essa iniciativa de seguir a Jesus, a gente automaticamente estará desprezando o mundo e o pecado, que é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Porque não adianta nada um homem ganhar o mundo inteiro, conseguir todas as coisas, mas perder a sua alma, mas perder a salvação. Isso não vale de nada. E você que está assistindo esse vídeo, você é bem-aventurado. E bem-aventurado significa mais que feliz. Então você é mais que feliz porque você deixou tudo de lado que você estava fazendo para escutar a preciosa palavra de Deus. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida e conto com você no próximo vídeo. Até lá!